Pessoal, na última videoaula eu passei para vocês como instalar o banco de dados do Postgres, né? Então nós fizemos o download do Postgres, instalamos ele de maneira correta, criamos uma base de dados, executamos alguns comandos SQL, então teoricamente está tudo configurado aí, tá? Nós estamos caminhando para um ponto onde nós vamos ligar este nosso projeto, tá? O nosso projetinho aqui, ao banco de dados cliente, ao banco de dados linguagem 2 que eu criei lá na videoaula anterior, tá bom? Então, meu objetivo é fazer com que esse cadastro de clientes ele fique vinculado àquela tabelinha e que eu consiga buscar os dados lá cadastrados, cadastrar novas informações, alterar as informações já contidas nessa tabela e remover informações através dessa aplicação. A aplicação nada mais é do que uma interface com a base de dados, com as informações contidas lá no banco, tá bom? Dando seguimento aqui no nosso procedimento, antes de fazer o que a videoaula se propõe, o que a gente vai fazer é o seguinte: nós precisamos colocar aqui dentro do projeto uma biblioteca que nos permita conversar com o banco de dados Postgres, tá bom? Essa biblioteca ela já foi compartilhada com vocês aí e ela é representada por esse arquivo .jar. Então esse arquivo .jar nada mais é do que um conjunto de classes, um conjunto de classes que foram codificadas, tá bom? Deixa eu só abrir ele aqui para poder mostrar para vocês. Raro, vou abrir ele raro para a gente consiga ver. Então, este camarada aqui, ó, nada mais é do que um conjunto de arquivos, olha lá, olhem bem, .class, tá? Isso é uma biblioteca. Então, alguém foi lá, codificou um projeto semelhante ao nosso aqui. Então, aqui nós temos os pacotinhos base, formulários, imagens, início, certo? Aqui tem um monte de outros. E aí, enfim, essa pessoa codificou isso aqui e este camarada contém todas as classes necessárias para fazer com que a gente consiga conversar com o banco de dados Postgres através de Java. Isso aqui já está compartilhado com vocês, tá? Esse arquivo vem com essa classe útil.java. Eu vou falar dessa classe aqui daqui a pouquinho. Então, nós vamos pegar esse arquivo aqui e setar no ClassPath. O que vocês vão fazer é baixar esse arquivo para algum diretório da máquina de vocês, tá? Vir aqui no projetinho, clicar aqui com o botão direito, adicionar jar, certo? E aí, o que vocês vão fazer é buscar o local onde esse arquivo foi inserido. No meu caso aqui, ele está em Ciro. Downloads, aqui, esse cara aqui, prontinho. Então, biblioteca, eu tenho JDK e tenho biblioteca de Postgres. Beleza, futuramente a gente vai usar ela. Eu vou falar para vocês o momento que a gente vai usar esse cara aqui, tá? Esqueçam essa biblioteca por hora, vamos para o segundo ponto. Vamos voltar aqui, lá no nosso formulário Forma e Cadastrar Cliente. Desenhozinho da penúltima aula, de aula 4 lá, tá bom? Nome, CPF, rua, bairro, cidade. O que nós queremos fazer? Nós queremos levar isso aqui, né, esses dados, para o nosso banco de dados Postgres, especificamente para a nossa tabelinha, que foi criada lá na aula anterior, chamado cliente. Só que antes de levar para cá, observem que quando nós criamos aqui a nossa coluna nome, por exemplo, eu marquei que nome não pode ser nulo. Então, not null, yes, significa que ele não aceita nulo, não aceita valores nulos. CPF, a mesma coisa, não aceita valores nulos. Já os campos cidade, bairro, rua, não são not nulos, ou seja, eles aceitam valores nulos. O primeiro passo, antes de mandar essas informações lá para o banco, é validar, aplicar um validador nesse formulário. Então, nós precisamos fazer uma validação para ver se essas informações estão corretas, ou seja, todas as informações necessárias para se adicionar um cliente foram preenchidas pelo usuário. Porque o usuário, pessoal, o usuário final, ele é tonto, ele é muito tonto. Então, ele vai tentar inserir um cliente sem nome e sem CPF, ou ele vai tentar inserir um cliente com CPF errado. E você, como programador, é sua função, meu amigo, sua função validar todas as possibilidades necessárias para evitar que esse erro aconteça. Vamos validar então? Vamos lá. Código-fonte. Qual que é o método que cadastra o nosso cliente? Lembram aqui do cadastrar? Então temos aqui eventos, temos um action performance com o método cadastrar. Vou em código-fonte,
localizo esse método cadastrar, está aqui. Abaixo dele, um pouquinho abaixo, vou criar um método private retorno booleano, retorna verdadeiro ou falso, chamado validar. Tá? Esse método a priori ele vai retornar o que, pessoal? Return true. Então, ele vai tornar verdadeiro. Significa, se esse retorno acontecer, que o formulário é válido, está tudo ok. Então, comentário padrão, método responsável por validar as informações antes de persisti-las no banco de dados. Qual que é o primeiro campo que nós vamos validar? Voltando aqui na interface visual, nome. Então, nome é obrigatório. A única coisa que eu tenho que validar é se a pessoa realmente inseriu o nome. Então, valida nome. Como que eu vou validar nome? If. Lembram o nome da variável que representa este componente? Um padrão, né? E o nome dessa variável é txt nome, aqui. Para ter certeza, eu vou colocar um this, indicando que eu quero acessar a propriedade private declarada nessa classe. Essa propriedade, ela é do tipo JTextField. Observem bem aqui, ó, que aqui está dizendo que ele é um tipo JTextField. Portanto, um JTextField tem uma propriedade chamada getText, porque é isso que eu quero. Eu quero, na verdade, é o conteúdo textual digitado em nome, certo? E o método string, pessoal, no Java 5 ou superior, ele tem um outro método chamado isEmpty. O que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo o seguinte. O JTextField, txt nome dessa classe, o conteúdo textual dele é vazio? Eu estou fazendo essa pergunta. O resultado da execução disso que está selecionado vai ser verdadeiro se o conteúdo textual for vazio, ou falso se o conteúdo textual não for vazio, se tiver alguma coisa digitada lá em cima. Portanto, se ele for vazio, o que vai acontecer? O nosso formulário, ele é válido ou não? Não, né, pessoal? Então, return false, porque o formulário não é válido. Então, a primeira regra minha diz o seguinte: nome é obrigatório. Não é isso? Nome não é obrigatório? Portanto, se nome is empty, quer dizer, é vazio, significa que uma regra foi quebrada. Nome não é obrigatório. Eu vou retornar false. Só que antes de retornar false, eu vou fazer um JOption pay. Vou usar show message dialog. Vou atribuí-la, vinculá-la a este componente, a essa janelinha. Dessa maneira ela vai vir centralizada na janelinha de forma e cadastrar cliente. Vou colocar aqui uma mensagem: nome é obrigatório. Vou colocar um título para essa janelinha de atenção. E quero que apareça um ícone na lateral de option pane.warning message. E quero que apareça o título lateral. Então, eu já consigo validar se o nome é obrigatório. Aqui em cima, estão vendo aqui que está escrito em construção. Antes de em construção, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte. Aqui, Enter, eu vou executar o método validar. Só que esse validar, o que ele retorna, pessoal? Ele não retorna um booleano, retorna um booleano. Portanto, esse validar vai ser executado assim: if validar faz alguma coisa. Se o validar retornar verdadeiro, o que vai acontecer? Aqui será executado. Não é isso? Certo? Se ele for false, aqui será executado se false, ok? E aqui será executado se true, certo? Negação de verdadeiro, o que é, pessoal? Não é false? Então, agora, aqui será executado se o validar for false. Quer dizer, se o nosso formulário não for válido, este trecho de código será executado.
E o que eu quero que apareça nesse trecho de código? Return. Professor, mas vai retornar o que? O método é void? Exatamente. Eu posso usar essa tecla aqui pura e simplesmente para encerrar a execução. Isso aqui não será executado se o nosso formulário não for válido. Portanto, pessoal, vou alterar isso aqui, colocar this para que ele fique centralizado no formulário. Vou colocar aqui, ó, ok, como ok indicando que foi tudo ok, tudo certinho. Vou colocar um título chamado de cadastrado, ok também, e no final, JOption pane, JOption pane, ponto, information message, então, cadastrou, validou, está válido? Tá, executa isso aqui. Não é válido? Não, sai do formulário e não faz nada, tá? Vamos ver o resultado disso aqui? Vamos lá. Falando que está com erro de compilação em algum local, né? Então, cancela, vamos ver aonde que está com erro de compilação. Erro de compilação, acho que não tem problema não. Vamos clicar nessa função aqui que ele vai reconstruir o projeto. Olha lá, reconstruir o projeto, sumiu os erros de compilação, pessoal. Isso é um tilt do NetBeans. Cadastrar, clientes, novo. Tenta cadastrar sem nome? Opa, nome é obrigatório, não deixa. Então, já que está falando que o nome é obrigatório, eu vou inserir um nome aqui, né? Ciro Macedo. Pronto, ok. Significa que nós já estamos validando nome. Qual é o outro campo obrigatório? CPF, tá? Só que além de CPF ser obrigatório, todo mundo concorda que o CPF ele tem um formato numérico válido ou não válido, dependendo da situação? Tem, não tem, pessoal? O CPF, na verdade, ele é composto de um cálculo matemático, tá? E eu podia muito bem, pessoal, pedir para que vocês desenvolvessem um algoritmo de validação de CPF. Mas eu quero ir para o céu, tá, gente? Eu não quero que ninguém risque o meu carro no estacionamento. Embora o meu carro seja um carrinho velho, isso não vai fazer muita diferença devido à quantidade de riscos que ele já possui. Portanto, eu como pessoa de bom coração, né, de bom humor, que hoje especificamente eu estou, junto com esse arquivo aqui, postgre.java, que é o que a gente vai utilizar para fazer a ponte de comando, eu estou disponibilizando um arquivo útil.java. Esse arquivo útil.java é o mesmo que vocês já criaram, tá? Na videoaula 4, e o mesmo que vocês codificaram no método centralizar. A diferença é que eu coloquei aqui também, eu coloquei outras coisas nesse arquivo, tá bom? Então eu vim aqui, ó, eu coloquei, por exemplo, eu vou abrir ele aqui no editor de texto. Aí eu vou abrir ele aqui com o editor de texto, aqui. Eu coloquei, por exemplo, além do centralizar que vocês já codificaram, um método verificando se um determinado valor é número ou não, e um método pronto já para poder validar o CPF. Ele tem um grauzinho de complexidade interessante, ele faz todo o cálculo matemático para realizar essa validação, tá bom? Então o que vocês vão fazer é o seguinte, vão vir aqui, tá? Podem copiar esses métodos adicionais, então eu vou copiar o método isNúmero inteiro e o método isCPF inteiro. Copiar. Vamos abrir aqui o método, a classe de vocês. Eu acho que o colar vai funcionar aqui. Funcionou? Funcionou. Vamos colar. Então, a classe útil agora, ela vai ter um método isNúmero e um método isCPF. Daqui a pouquinho eu vou usar esse isNúmero. Por hora, concentrem só nesse isCPF. Colaram, fecha o arquivo útil, salva o arquivo útil, né? E voltem lá para o validador. Próximo passo. CPF deve ser válido, certo? O CPF tem que ser válido. Professor, como que eu vou validar CPF? Primeiro eu vou ter que capturar esse CPF. Então, tem que capturar o valor digitado lá no nosso componente. Então, this ponto. Qual que é o nome do componente de teste que representa o CPF? Aquele aqui, CPF. Ponto get text. Mesma coisa do anterior. Então, essa variável tem o conteúdo digitado em CPF ou apenas as marcações da máscara, caso ninguém digite nada. Vou copiar aqui em cima, Ctrl C, Ctrl V. E no lugar deste conteúdo aqui, o meu validador vai ser realizado da seguinte maneira. Se o resultado de útil.isCPF recebendo
o conteúdo de CPF for verdadeiro, significa que o meu CPF é válido ou inválido? É inválido, pessoal. Se o conteúdo e CPF for true, for verdadeiro, significa que o meu CPF é válido. Portanto, se eu negar isso aqui, significa que, se esse resultado for falso, negação de falso, o que é? Não é verdadeiro? If verdadeiro, entra aqui. Então, eu vou escrever CPF inválido. Mensagem de warning, retorna falso. Beleza, tudo normal. Já está chamando aqui em cima, então eu valido já o nome e valido o CPF usando o método que o professor gentilmente, caridosamente forneceu para vocês, tá? Executar de novo. Cadastros, clientes, novo, nome. Digitei o nome. Opa, CPF inválido. Digitar um CPF, digitar um número qualquer, tá? Blá 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 blá. CPF inválido. Pessoal, por incrível que pareça, o número 111 representa um CPF válido. Então, CPF, ok. Isso aqui, ó, o cálculo matemático desse cara retorna um CPF válido, tá? A gente utiliza bastante isso aqui em testes aí, no desenvolvimento de sistemas. Para validar, coloquem o CPF de vocês, o meu 695578882. Pensaram que eu ia mostrar meu CPF aqui, né, pessoal? Não vou mostrar não, mas vai funcionar. Coloquem o CPF de vocês aí que vai funcionar, tá bom? Por hora, é isso aqui. Então, nós já estamos validando algumas informações. O próximo passo e as próximas videoaulas eu vou passar para vocês assim, alguns princípios de desenvolvimento em camadas. Então, nós vamos realizar a conexão com o banco de dados e aí, sim, nesse exato momento a gente vai utilizar essa biblioteca que ela vai entrar em execução, tá? Eu vou mostrar isso para vocês. Alguma noção aí de arquitetura de sistemas e para levar essas informações lá para o banco de dados, tá? E fazer nossa aplicação aí funcionar realmente, ok? Deixa eu fechar aqui, aqui e aqui, beleza.